Mais uma noite maravilhosa, porque estamos na presença do Senhor. A própria Escritura Sagrada nos declara isso, que o Senhor está aqui presente. Então sempre nós temos que entender que é momento solene, não é? Porque o Deus vivo, todo-poderoso, sobrenatural está sobre nós aqui nos quatro cantos desses átrios, da qual nós nos reunimos no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente precisa entender cada momento que nós necessitamos ouvir a direção perfeita. Também entender que nós temos de pagar um preço pelo mundo que caminhamos. Nós somos servos, somos filhos, somos discípulos, somos escolhidos. Mas caminhamos numa terra de pecado, de problemas, e precisamos saber que devemos enfrentar com a nossa direção de fé em Deus, em tudo. A nossa declaração de fé não está vindo somente até o gasofilácio. A nossa declaração de fé está na nossa fidelidade de uma integridade que agrade e glorifique o nome do Senhor. Completamente fiel no seu trabalho, no serviço da igreja, no seu ministério, no seu casamento, na sua comunidade. É em tudo que precisamos declarar essa nossa fidelidade com integridade. Porque é dessa forma, queridos, que Deus quer de nós. Não somos felizes em ouvir que Deus tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra. Não somos felizes em saber que vamos ressuscitar se morrermos, se passarmos por essa morte física. Quando a gente vai refletindo isso, a gente se alegra. Ah, não, mesmo que eu morra fisicamente, mas eu vou ressuscitar, eu vou receber um novo corpo. Tudo isso são detalhes importantíssimos para que o nosso crescimento espiritual nos leve a ser obediente e temente a Deus. É isso. Família é o lugar onde mais devemos ter um zelo maior, porque é o lugar onde o diabo odeia. E sabemos que no meio da família, você pode ter alguém que ainda não está convertido, que ainda não está firme, não está seguro, e dá oportunidade ao adversário. Mas nós vamos caminhando conscientes que o nosso Deus, ele é infalível, não é? É um Deus que tem promessas e se cumpre, como conhecemos bem no dia a dia da vida, pela palavra de Deus, que Deus não é homem para mentir, nem é filho de homem para se arrepender, não é? Então tudo isso a gente vai crescendo a fé, vai obedecendo mais, vai sendo fiel a Deus, para que possamos alcançar o que Deus preparou para a gente. É nosso, agora a gente precisa perseverar, a gente precisa ser sincero com Deus em todas as situações da caminhada terrena, para herdar a nossa vida eterna com Deus. Nós vamos entender isso neste salmo que Deus colocou em nosso coração, que vai tratar de um salmo que Davi, ele pede socorro, auxílio, ajuda a Deus na sua oração. Ele ora. É o Salmo 25. Ele ora a Deus pedindo ajuda, auxílio, socorro. Agora, quando Deus estava me trazendo no coração essa mensagem, eu fiquei olhando para mim. Senhor, eu também preciso. Eu também sou como Davi foi quando aqui caminhou, enfrentando problemas, situações, adversidades, coisas ruins. E agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Quem de nós aqui, de vocês estão aqui presentes, também não precisa desse auxílio do Senhor? Quem de nós também não enfrentamos grandes batalhas, situações horríveis? Quem de nós aqui? Quem não tiver pode levantar a mão. Nenhum de vocês levantaram, nem eu, porque nós temos.
Então essa direção de Davi deve ser a nossa. Sempre pedir auxílio, socorro, ajuda, porque é Ele que pode, e Ele quer, é promessa deles. Alguém leia o Salmo 91, verso 4. Salmo 91, verso 4, ou se o irmão colocar aqui, ajuda mais. Salmo 91, verso 4. Vamos ler, igreja. Ele, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Qual é a verdade de Deus? As suas promessas. A sua palavra, que é Jesus Cristo. Ela vai se tornar para a gente o quê? Olha o que o salmista diz. Escudo. O que é escudo? Para proteger. Broquel é aquele pavê, aquele escudo menor. Está vendo, queridos? Como Deus nos garante segurança, independente dos momentos que você possa enfrentar. Mas o que nós precisamos é acreditar, é buscar. Davi aqui clamou, ele orou pedindo a Deus. Nós vamos ler do 1 ao 22, que é todos os versos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará o conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominaram com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel de todas as tribulações. Amém? Está claro que todos nós, como Davi, humano, servo do Senhor, necessitou de todo esse auxílio, de toda essa ajuda, de todo esse socorro de Deus. Nós necessitamos. Veja que ele pede ajuda para conhecer mais Deus, ele pede ajuda para que o Senhor livre ele dos seus inimigos. São orações, irmãos, que a gente deve orar todos os dias. Eu oro pela Bíblia. São orações dos servos do Senhor, porque são orações que Deus respondeu.
dentro daquela situação que eles enfrentaram e que hoje nós enfrentamos. Nós precisamos ter forças e coragem para orar, para clamar a Deus, reconhecer as nossas fraquezas. Quanto aqui ele pediu por 2 vezes: perdoa os meus pecados. No Salmo 51 ele diz assim: Senhor, perdoe os meus pecados, e pelas tuas multidões de transgressões, apaga as minhas transgressões, pelas tuas multidões de compaixão, apague as minhas transgressões, vire a tua face do meu pecado, mas não tire de mim o seu espírito. Então veja o quanto a gente aprende com a própria palavra de Deus, para que a gente possa ter essa guarda de Deus. É preciso. Logo no primeiro verso ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele sabia que falava com Deus, ele sabia que Deus ouviria, que Deus responderia. Irmãos, nós só perdemos se quisermos perder. Nós temos a direção perfeita de vitória para vencer. É clamar, é ter coragem de orar, é ter tempo para conversar com Deus, para que você alcance as respostas do Senhor. Queridos, foi uma oração que também Moisés orou ao Senhor e por aquele povo. Davi também, queridos, ele desejava ardentemente por conhecer os caminhos de Deus. Conhecer o caminho de Deus é buscar esse crescimento espiritual. É o que nós precisamos até o último dia que caminharmos por aqui. Agora, eu não deixo sempre de compartilhar com os irmãos. É preciso se esforçar. Eu entendo, porque eu vivo nessa mesma caminhada nesta terra. São muitos obstáculos que aparecem para impedir o nosso crescimento espiritual. São muitas situações. Isso em todas as áreas que você pensar. Mas é aí onde nós vamos buscando. Muitas situações que a Escritura vai mostrando, como Paulo falando para Timóteo, que nós não recebemos espírito de covardia. Então a gente tem que ser corajoso, tem que ser valente, tem que buscar, tem que se envolver, tem que pagar o preço, tem que priorizar a Deus. Tudo isso é uma parte que cabe a cada um de nós, para que Deus responda. Por que vocês vão ter a resposta? O porquê? Porque Deus, através dos seus servos, de Abacuque, de Paulo, Gálatas 3:11, Romanos 1:17, eu falei esses dias últimos aqui. Tudo se resume em uma frase: todavia o meu justo viverá pela fé. Então é por isso que nós temos que clamar, temos que buscar, temos que pedir esse auxílio ao Senhor, porque é pela fé. E quando você tem essa prática, você diz: Senhor, eu confio em Ti, como Davi está dizendo aqui nesse Salmo 25. Nós temos que fazer o mesmo. Lembre que Davi teve a vida que nós temos hoje, caminhando e enfrentando o pecado. E Davi pecou, como a gente conhece a história de Davi. Mas na hora que Davi toma a posição perfeita que ele necessitava, que é o Salmo 51, no verso 10 desse Salmo ele vai dizer ao Senhor: cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Foi o que pregamos domingo de noite. Um coração puro e mãos limpas. Então, queridos, amados irmãos, esse crescimento espiritual que nós precisamos nessa busca, nesse envolvimento com a palavra, com a fé, com a confiança, com a dedicação a Deus, é que você cresce espiritualmente, é que você conhece a Deus, é que a gente passa a conhecer melhor a Deus. Porque muitas situações que também a gente lembra por estudarmos as Escrituras, naquela questão, quando ele tirou o povo lá do Egito, que chegaram na frente do mar, aos olhos dos homens eles estavam encurralados e mortos.
Como eles iam poder atravessar aquele mar, se não houvesse uma ação sobrenatural ali? A confiança em Deus precisaria estar acima de qualquer outro pensamento. Mas o que eu quero lembrar é uma coisa, para que a gente glorificar a Deus sempre. O que é que Deus fez com Faraó? Endureceu o seu coração. Complicou mais a situação do povo de Israel. Mas tem uma resposta, porque Deus fez isso. Porque Deus queria mostrar a eles o seu poder. Quantas situações não podemos passar no dia a dia, ou temos passado, que muitas das vezes, na nossa visão limitada, a gente quer entender e diz, poxa, perdi. Não, Deus quer mostrar a você o seu poder. Ele vai lhe dar a resposta positiva. Ele vai lhe mostrar que Ele tem poder de resolver toda e qualquer situação. Mas lembre de anteriormente, é preciso ter um compromisso de envolvimento com Deus, de fidelidade, de uma integridade com Deus, de uma vida ligada perfeitamente a Deus. Irmãos, a gente precisa mexer muito com a gente. Não é só nós como estamos aqui hoje na igreja, é muito mais do que isso. Vir à igreja é bom porque Deus vai lhe falar, vai falar ao seu coração, ao nosso coração. Mas é muito mais, é guardar. Salmo 119, verso 11, o que foi que disse o salmista? Então, é diferente para nós hoje? Não é. Essa palavra que Deus tem procurado a gente, tem procurado você, ela precisa estar no coração para você vivenciar no dia a dia das batalhas. Voltando outra parte, todo dia a gente fala quase as mesmas palavras. Tiago, não é só ouvir, é caminhar por ela, exercitar ela, que é a sua fé. Se você exercita, você está declarando que crê em Deus. Você conhece mais Deus. Você tem um crescimento espiritual na prática da sua fé, na palavra que você ouve, que você estuda. Irmãos, a coisa é assim e deve ser assim. É Deus que quer e você reconhece, como eu reconheço. Somos fracos. Se não for a palavra de Deus, a gente não consegue dar um passo. Você veja que o homem não tem domínio de nada. O homem não domina nem sua própria vida. A casa não domina. Lembra que Salomão disse que se não for o Senhor na casa, vai ser em vão que você venha fazer. Salmo 127, 1. Mas quando ele vai lá para o 128, que é o mesmo Salmo de Salomão, ele vai mostrar a alegria da esposa, dos filhos na mesa, aquela festa, tudo ceando ali. Na casa, a festa, a alegria no lar. Tudo isso, irmãos, a gente tem que fazer igual o boi. Come o dia todo e de noite ele vai remoer. A gente tem que estar remoendo aquilo que Deus fala, aquilo que Deus mostra, aquilo que você estuda na palavra de Deus. É importante, queridos, nos deixarmos despertarmos pela nossa fé. Porque quando você desperta na fé, você diz, Senhor, eu confio em Ti. É como Davi está dizendo aqui, me ajude. Ele diz assim no verso 4, faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Será que nós não precisamos também? Conhecer cada dia mais a Deus, os Seus caminhos, andar pelas Suas veredas. É para meditar, gente. Esse tempo vai passar. É preciso também lembrar disso. É não deixar sermos enganados pelo mundo, pelo diabo. Não, está tudo bem, fique tranquilo, você está indo no normal. Não está. Normal se anda pela palavra de Deus, que é certa, que você tem garantido o seu amanhã com Deus. Queridos, é preciso conhecer a Deus pelas suas obras, e uma obra que a gente precisa estar sempre lembrando, a obra da salvação e do milagre que Deus opera em nós. Nós estamos aqui, queridos, porque nós temos a certeza que essas Escrituras Sagradas é a direção perfeita para viver eternamente com Deus.
é a palavra de Deus. Porque também nós ouvimos por ela que sem Deus o sofrimento será incomparável a qualquer situação ruim que a gente passe nessa caminhada terrena. O tormento eterno é incomparável a qualquer situação ruim que você passou ou passe um dia nós venhamos passar aqui nesta terra. Tudo isso é importante lembrar. Sabe para quê? Para despertarmos que precisamos crescer espiritualmente, que precisamos conhecer mais a Deus. Eu já conheço, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Mas ler a Bíblia não é só isso. É trazer para o coração para que ela lhe molde, para que ela faça o vaso que Deus quer que você seja, nesse crescimento espiritual. É isso que nós estudamos várias vezes. Precisamos estar lembrando sempre do que está escrito, para que a gente não esqueça. Então, queridos, para você ter este crescimento, é necessário aproximar de Deus, aceitando a palavra de Deus. Pastor, eu já aceitei, sim. Aceite a palavra de Deus na prática diária da sua caminhada. Ela tem que ser a verdade para a sua vida. Ela tem que ser o que o salmista fala também, que a gente sempre compartilha. A lâmpada para os seus pés, para iluminar a sua caminhada, os seus passos. A luz para o seu caminho. Ela precisa ser decisões, posições, que se deve ser tomada pela palavra, somente. É isso, queridos irmãos e amados. Veja o Salmo 103, verso 7, está escrito assim: fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Assim como ele fez com Moisés, ele fez com Davi. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, as suas obras, Deus. Então, queridos irmãos e amados, é preciso o homem desejar conhecer a Deus, o caminho da salvação, nós que já somos salvos, mas continuar conhecendo, continuar caminhando, fazendo a vontade de Deus. Agora vem essa parte, conhecer a Deus para fazer a vontade de Deus. Será que nós, vamos falar nós aqui mesmo, aqui presentes, e aqueles que estão ouvindo, será que nós estamos procurando conhecer mais a Deus? Estamos tendo tempo disponível para ouvir a voz de Deus pela sua palavra? Seja nas pregações, seja na sua leitura bíblica diária? É preciso despertar. O homem precisa reconhecer, queridos irmãos e amados, a justiça e as suas misericórdias. O homem precisa conhecer. Deus é santo, justo e misericordioso. Então o homem precisa, nós, conhecer mais e mais o caminho da salvação. E a recompensa de toda essa busca e envolvimento é uma vida de fidelidade a Deus. É uma vida de fidelidade. E esse homem, você, eu, nós, Igreja de Cristo, terá uma vida de prosperidade. E a sua descendência, olha o presente e a promessa de Deus, a sua descendência herdará os céus. Aqui para Moisés, herdou a terra de Canaã. Então, queridos, o verso 13 diz assim: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Está vendo? Como Deus é fiel e maravilhoso. Agora olhe a posição que Ele nos coloca, para que essa bênção seja derramada em nós. A tua fidelidade, fazendo a vontade de Deus, guardando a palavra de Deus no coração, fazendo dela a luz para o seu caminho, iluminando a sua caminhada, a sua jornada. Então, queridos,
Nesses dias que nós estamos vivendo, existe crentes que não buscam esse crescimento espiritual. É com tristeza que a gente pode compartilhar isso. Existe. Aqueles que vacilam, aqueles que estão desencorajados, ou se deixa se entristecer por alguma situação. Existe. Não busca esse crescimento. Queridos irmãos e amados, aí poderíamos, irmãos, fazer para nós mesmos uma pergunta: você deseja e quer conhecer os caminhos e os princípios de Deus? Eu acredito que é uma voz só, será uma voz de um coral. Sim, mas é preciso viver, é preciso exercitar a confiança em Deus, na palavra de Deus. Não fica só no meu sim. Tem que ser na prática. Precisa, porque é a declaração da fé. E Deus, queridos amados, está aqui e concede para você essa grande oportunidade. Então, como falamos que nesses dias pode haver crentes que não buscam esse crescimento espiritual, são pessoas não cristã ou cristã, que procede dessas formas. Ouça o verso 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina as tuas veredas. Está vendo? Como Deus é maravilhoso. Eu vejo uma bênção do Senhor, a gente ouvindo essa direção da palavra de Deus. Porque somos tendenciosos a desobedecer. Deus desperta a nossa fé, a nossa confiança. Queridos, no conhecimento de Deus, Jesus nos leva a ter esse crescimento para a salvação. No conhecimento de Deus, Jesus Cristo nos leva a ter esse crescimento para a nossa salvação, um crescimento espiritual, a vida íntegra com Deus de fidelidade. Nos leva à salvação, através de Jesus Cristo, conhecendo a Deus. Foi Deus quem enviou o seu Filho para morrer por nós, para que a gente tivesse essa bênção dos céus, o perdão. Então, irmãos, nesse conhecimento de Deus, é ser santo e fiel a Deus. Ser santo, a gente tem que entender o que é ser santo. É separado, é longe daquilo que o mundo vive, daquilo que nós fomos no passado. Aquilo morreu, aquilo está enterrado, aquele homem velho não existe mais. Então, queridos, para esse conhecimento, ser santo e fiel a Deus é conhecer e crescer espiritualmente nos caminhos do Senhor e na palavra da qual nós ouvimos estudando sempre. Em João 8, 31 e 32, que é conhecido de vocês, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Para estarmos ligados a Cristo, a palavra, é ela que é a lâmpada, é ela que é o escudo, é ela que é a vida eterna, é a palavra de Deus, é ela que nos liberta da mentira do mundo, dos caminhos tortuosos, e nos coloca na linha reta, no caminho reto. É a palavra. E não depende de Deus, depende de nós. Deus já trouxe a direção, está falando aqui para nós essa direção. Já vimos teus servos passados, nossos irmãos que dormem, também na direção que ele tomou. Agora é a nossa vez. Nós temos testemunhos cabais, verdadeiros e fiéis, como devemos caminhar. Ser santo e fiel a Deus. Irmãos queridos e amados, é preciso compreendermos
querer conhecer mais a Deus. E não precisa ir muito longe. Se você quer conhecer a Deus, eu não esqueço dessa música que eu ouvi. Marcelo Brenner era um pastor da Universal. Só que ele cantava essa mensagem. Eu vejo Deus. E ele fala de toda a criação de Deus do universo. Eu concordei com ele, a mensagem é linda. Não importa a denominação que ele possa estar vivenciando. Marcelo Brenner é o nome dele. O título da mensagem é essa, Eu Vejo Deus. E ele começa a falar, que agora eu não me lembro muito bem. Eu tenho esse CD dele em casa, eu tenho. Mas é linda essa mensagem, nos desperta. Então, para a gente conhecer Deus, é só olhar para o universo. Para conhecer Deus, é só olhar para o universo. A gente conhece Deus e sabe quem é Deus, o tamanho que é Deus. Quem sabe o tamanho de Deus aqui? Ninguém. Deus é imensurável. Deus é o alfa e o ômega. Deus é todo poderoso, é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Se Ele é maravilhoso, Ele é muito mais. Se Ele é grande, Ele é muito mais. Quando traz para nós as Escrituras que Ele é soberano, acabou-se. Quando fala para nós que Ele é onipotente, acabou-se. Ele é o único todo-poderoso. Não tem como pensar diferente. Então, queridos, amados irmãos, Jesus Cristo é aquele que vive, que veio, subiu ao céu e vai voltar em breve. Mas Ele exige a nossa obediência. Ele veio, história, pastor, isso aí é para novos convertidos ou para visitantes, não, isso é para a gente. Quantos já disseram eu aceito? Quantos já se batizaram? Mas ainda não está compreendendo a verdade do caminho santo, da sua fidelidade a Deus. Ainda não compreende perfeitamente. Não está crescendo espiritualmente porque não busca, porque leva a vida em críticas, porque leva a vida em difamar, em criar contendas e confusões. Não cresce. Não cresce. Então, queridos, amados irmãos, agora no Salmo 119, 165, o salmista diz assim: aqueles que amam as tuas leis têm grande paz no coração e na mente e não tropeçam. Que palavra, hein? Ser santo e fiel a Deus. Um segundo ponto é esperar somente no Deus eterno. A nossa esperança única é Jesus Cristo, irmãos. Não é esperar nos homens, é Deus. Nós estamos aqui como homens santos, mulheres santas, servos, mas é o Senhor quem abençoa a todos nós, é o Senhor quem traz para nós a direção da eternidade. Nós todos somos carentes, unidos para viver a verdade na comunhão perfeita, não uma comunhão falsa, mas a comunhão perfeita, de temor, de obediência. É isso. Então, irmãos, esperar somente em Deus. Será que nós estamos dispostos a isso? Sabendo que há verdade do amanhã? E há verdade do amanhã para você viver maravilhosamente bem, acima de qualquer momento que você viveu aqui, ou terrivelmente mal, também acima daquilo ruim que já se passou na terra. Porque o que vi hoje ainda é muito mais do ônibus que bateu com a carreta, que morreram 22, fora outros que estavam em estado grave no hospital, e tinha várias crianças dentro desse micro-ônibus. Tem coisa mais terrível do que isso? Pois esse lugar da eternidade, longe de Cristo, é pior do que tudo isso. O lago de fogo e enxofre. É agora que a gente tem que parar e refletir. Como é que nós estamos? É importante, queridos irmãos e amados. Então, meus queridos, apesar das tristezas e recordações de um passado ruim que nós passamos,
O salmista ainda esperava no Senhor. Olha, para todos vocês que eu sei que conhecem a vida de Davi, pelas Escrituras, Davi passou por situações terríveis que jamais a gente desejaria. Família e tudo, e para o seu próprio pecado que ele cometeu. Mas ele tinha esperança no Senhor. Nós não podemos perder nunca a nossa esperança. O verso 5 diz assim, ó: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Não é isso que a gente tem que clamar todo dia, suplicar o auxílio de Deus, a bênção do Senhor sobre nós? Você veja porque uma peleja é grande dentro de uma família. Porque você quer o bem de sua família. E o bem da sua família você vai pagar um preço, que muitas das vezes você não é aceito, é rejeitado. Mas é um preço que você paga, você sofre um pouco. Aí tem que ter compromisso de jejum, de oração, para que as coisas sejam mudadas pelo Senhor. Então, queridos, amados irmãos, o salmista espera no Senhor, confiando na sua misericórdia, e ele tinha segurança que chegaria, e chegou, que a gente conhece a história de Davi. Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus, diz as Escrituras. Então, chegou. E porque nós não esperamos, ainda não temos essa esperança de uma mudança, de uma coisa boa, maravilhosa, em você, no seu ministério, na sua igreja, na sua família, no seu casamento? Será que não? Claro que sim. Davi não era diferente da gente. Davi era homem de carne e osso. Davi pecou igual a nós pecamos. Mas ele teve um arrependimento sincero com Deus. E ele esperava no Senhor pela sua misericórdia. Então, queridos irmãos e amados, a primeira atitude para essa grande vitória é obedecer a Deus. Quando Deus diz: venha e siga-me. Você lembra quando Jesus estava instituindo o seu ministério? Ele chegou a chamar um e outro, foi Dr. Lucas, né? Que trabalhava na alfândega, não é? E ele chamou Lucas, Lucas alegou que estava trabalhando. Foi Mateus, perdão. Vocês me ajudem, viu? Foi Mateus, perdão. Mateus, Lucas não. Sabe por que eu me lembrei que não foi Lucas? Porque Lucas foi o evangelista, né? Escolhido. Então, Mateus, perdão, viu? É bom que a gente sabe que é limitado, né? Então, Mateus, Jesus disse a ele: venha e siga-me. Então, é hoje o que Deus traz para nós. O Espírito Santo, a sua palavra. Venha e siga-me. Irmãos, não engula quando estiver errado não, pode falar sem problemas. Pastor, o senhor está equivocado. Não é assim. Porque nós todos somos limitados, estamos na mesma direção, sabemos que pode acontecer com qualquer um de nós, não é? A gente não pode levar para casa a coisa errada, não pode, não é? Então veja, queridos irmãos e amados, então Jesus, ele em breve ele vai voltar, e a gente precisa estar pronto para isso, esperando somente dele. Outra palavra: não turbe o vosso coração, somente confie, somente creia. Não fique agoniado, não fique ansioso, só confia e deixa que Deus faz a outra parte. Para encerrarmos, queridos, primeiro foi ser santo e fiel a Deus. No conhecimento de Deus, Jesus Cristo nos leva para a salvação. O segundo, esperar somente no Deus eterno, não é? Somente no Deus eterno. E esse terceiro é viver uma vida de humildade e obedecer, não é, a sua palavra. É ter humildade para reconhecer as coisas. Entender que nós somos necessitados de Deus. Humildade, ser humilde,
declarar a Deus como Davi faz nessa oração, contando toda a sua situação de necessidade, de auxílio de Deus. Então, queridos irmãos, viver uma vida de humildade e obedecer a Deus é ter um caráter segundo a vontade de Deus e temer a Deus. É deixar ser moldado o nosso interior, a forma de Deus, a vontade de Deus, que é os seus mandamentos, estatutos e suas leis. É o nosso interior que tem que ser moldado. A vontade de Deus, esse caráter de Deus em nós. Quando aceitamos Jesus, o nosso caráter é transformado ao caráter de Cristo. Caráter de vida santa, de vida perfeita, ligada com Deus. Então, meus queridos irmãos e amados, é ter uma atitude de confiança na palavra de Deus, está no verso 9 e 10, a humildade vai nos colocar na presença de Deus, quando a gente ouve a sua voz e obedece. A gente tem que nos render aos pés do Senhor, aquilo que Ele nos aconselha, nos direciona. Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus nos ama e Deus só tem o melhor para nós. Mas isso tem que ser segurança em nossa vida, que é para a gente caminhar nessa linha reta, para a gente poder conhecer mais a Deus, sabendo que esse Deus é tremendo. Esse é o crescimento espiritual, quando a sua fé é aguçada, quando você começa a desenvolver a sua fé, a crescer por conhecer a Deus, sabendo que Deus faz por você uma situação que talvez você imaginasse que jamais seria resolvida. Deus tem o melhor. É o que a gente precisa. Somente isso. E fechando, queridos amados irmãos, Deus nos escolhe para estar em seus braços. O Espírito Santo, Ele se manifesta ao nosso favor, queridos irmãos. E o salmista, cheio do Espírito Santo, Davi, de Deus, escreveu assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Amém? Então que essa palavra do Senhor fique guardada, para que a gente no dia a dia da nossa vida, a gente esteja se santificando, tendo esse crescimento espiritual, conhecendo mais a Deus, para estarmos tranquilos, para quando Jesus estiver vindo, ou a gente descer a cova, já vamos seguros, porque crente não morre, crente dorme, não é? Então nós louvamos a Deus pela sua bondade e pelo seu amor para conosco. Vamos orar então? A irmã Josefa está com sono, ela está abrindo a boca. A nossa irmã Maria das Dores, Bispo Caduda dos Santos, vai estar orando ao Senhor. Te louvamos por esse cuidado do Senhor, nos santificar cada dia mais, nessa direção perfeita, para um crescimento espiritual de cada um de nós. Abençoe cada dia mais, levando Deus a cada um a crescer espiritualmente, a se revestir nesse poder do Senhor, que é a tua santa palavra, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deixe, nos permita, como pediu Davi, conhecer o Senhor, ó Deus, mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Nos dê esse prazer, essa alegria de estudar a tua palavra, de ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, Deus, toda a tua igreja na face desta terra, os teus servos, aquele que neste momento esteja frio, que o Senhor levante, aquele que estiver, ó Deus eterno, desligado, que o Senhor ligue eles de volta, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é fiel e santo, Deus. Sim, Deus, precisamos cada dia. Pedimos auxílio como Davi pediu ao Senhor, socorro ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela igreja do Senhor,
pelas nossas famílias, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas nossas igrejas, Deus, Senhor, esteja sempre presente no centro, Deus, das obras do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre vossas vidas, sobre vossa família, sobre vossa casa, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa, vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, seja com toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, a igreja gloriosa, santa e vencedora do Senhor Jesus Cristo diz. Amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados por esta noite.